Amém, amém. Boa tarde a todos. Nesse domingo de carnaval, curioso, essa ideia da festa da carne. Que privilégio então que temos de adorar o Senhor a despeito daquilo que é percebido na nossa cultura como algo louvável e como fruto de exaltação, onde na verdade isso deve nos tomar por completo. E deve nos tomar com um profundo lamento, com oração, com clamor a Deus. Afinal, as Escrituras vão dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, se prostrar, eu virei e sararei a sua terra. Então, acho que hoje é um dia emblemático para orarmos pelo nosso país, que esse seja nosso espírito e nosso coração, não como uma atitude judiciosa daqueles que não conhecem o Cristo e vivem de modo completamente ilusório e perdido, mas que sejamos tomados por um lamento manifesto na compaixão, ou motivado pela compaixão. Essa é minha oração sincera. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Continuando, portanto, a nossa série de exposições. E nesse domingo não apenas emblemático por se tratar de um domingo de carnaval, mas é o último domingo que antecede um período que há tanto tempo vem sendo celebrado e pensado na tradição cristã, outro daqueles que, quem sabe na tradição protestante, acabamos deixando um pouco de lado e achando que isso é coisa de catolicismo romano, porque na quarta-feira, agora, que chamamos de quarta-feira de cinzas, inicia-se, não no calendário litúrgico, mas inicia-se o período da quaresma. E o que é a quaresma? São os 40 dias em preparação até a chegada da Páscoa. Então, que nesse último domingo antes da quaresma, fica já também o convite à nossa igreja, para que possamos, tal como deveria ser todo o tempo, obviamente, mas que possamos, acima de tudo, nesses próximos 40 dias, ou 40 e poucos dias, porque ainda estamos no domingo, que possamos preparar o nosso coração, e que possamos vivenciar essa jornada, de um pouco mais de um mês, que vai culminar naquilo que é a data mais importante do calendário cristão. E naquele domingo, permitindo Deus, estaremos aqui juntos, como igreja, no domingo da Páscoa, celebrando algo simples, no sentido em que já estamos habituados, mas poderoso, que é Cristo venceu sobre a morte. Cada vez que a igreja se reúne, cada domingo que ela canta, cada domingo que ela adora, cada domingo que ela celebra, é como se a igreja desse um grande grito de protesto contra o mal e contra a maldade, declarando: não importa o que aconteça, Cristo é vitorioso, venceu sobre a morte, ressuscitou dos mortos, e porque estamos nele, um dia nós também ressuscitaremos. Então, que essa verdade possa tomar o seu coração e a sua mente nesses próximos dias, nesse próximo mês e meio, numa jornada de busca ao Senhor até a chegada da Páscoa. Amém? João capítulo 14, eu começo a leitura a partir do versículo 15, e convido você a acompanhá-la comigo. João 14, a partir do versículo 15 até o versículo 31, final do capítulo. A palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele.
Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Que passagem, meus irmãos. Que passagem. Eu oro sinceramente para que o Senhor, pelo seu Espírito, possa nos fazer compreender ao menos parte da beleza e da profundidade que há aqui. Vamos orar juntos? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelas tuas verdades, pelo envio do teu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a qual Jesus prometeu e cumpriu sua promessa enviando, tal como está escrito ali em Atos capítulo 2, em um domingo de Pentecostes, nós clamamos para que esse Espírito que haveria de nos ensinar toda a verdade e nos lembrar das palavras de Cristo, que são na verdade as palavras do Pai, possa fazê-lo agora, em nossas mentes e em nossos corações. Não nos permita estarmos diante de uma preciosidade como esse texto e sairmos daqui completamente indiferentes e alheios àquilo que é a tua verdade. Nós clamamos no teu santo nome, assim oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Não é demais lembrar que nós estamos na mesma noite. Aquela mesma noite, onde Jesus reúne-se com os seus discípulos. Começamos essa jornada em João 13. E Ele lava-lhes os pés. E ao lavar-lhes os pés, e eles não estão entendendo muito o que está acontecendo, como assim Ele sendo mestre e Senhor está se ocupando daquilo que o menor serviçal da casa haveria de fazer, e Ele explica. Ele fala, vocês não entendem o que eu estou fazendo, então deixa eu explicar. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, porque de fato eu sou. Pois bem, eu sendo mestre e Senhor, lavei-lhes os pés, agora vocês vão e façam isso uns aos outros. Porque felizes vocês serão se assim o fizerem. Felizes seremos se fizéssemos o quê? Se seguíssemos a trilha de servidão do nosso mestre e Salvador Jesus Cristo. Se amássemos uns aos outros, se demonstrássemos o nosso amor através do serviço com os nossos irmãos. Ele declara que qual deveria ser a conduta dos discípulos diante daquilo que ele fez. E ele ordena também que amássemos uns aos outros. Ele vai dizer, um novo mandamento lhes dou, isso está ainda em João 13, versículo 34, que vocês amem uns aos outros. E por que o mandamento é novo? Porque agora vocês devem amar, não como quem ama o próximo, não como apenas amar o próximo como quem ama a si mesmo, isso já é um salto significativo, mas agora vocês devem amar uns aos outros da maneira como eu os amei. E aí ele avança, João capítulo 14, versículo 1, ele ordenou que eles crescem no Pai, e crescem nele próprio, Jesus Cristo. Então, aqui você notou que Jesus fala por pelo menos 3 vezes de modo explícito, e uma quarta de modo conceitual. Ele fala várias vezes algo que pode ser resumido em, quem me ama me obedece. Ou quem me obedece me ama. Há uma razão de ser dessa ordem, mas ele vai falar de mandamentos. E os mandamentos de Jesus, ou guardar os mandamentos de Jesus, obedecer os mandamentos de Jesus, eu quero estabelecer esse pano de fundo já de início, isso não diz respeito apenas à moralidade pessoal. Porque quando nós pensamos em obedecer a Deus, o que é que nós pensamos? Nós pensamos em nós mesmos. E isso é parte da verdade. Obedecer a Deus, aí o que o cristão logo pensa? Não fazer nada de errado. Como se isso fosse plenamente possível.
Como se o mandamento se reduzisse a uma atividade moral que diz respeito à maneira como eu pessoalmente me porto tão somente. É isso, é claro que afeta a moral, é claro que afeta a ética, é claro que afeta os pensamentos, é claro que afeta os comportamentos, mas é muito mais do que isso, porque todo o ordenamento de Deus na sua palavra, ele não tem implicações apenas individuais, as aplicações são comunitárias, afinal, os mandamentos são para todo o povo de Deus. Então, guardar os mandamentos de Jesus aqui, e é importante que entendamos já de início, diz sobretudo a como nós iremos materializar a nossa fé através do amor aos nossos irmãos. É disso que Jesus está falando. Que o nosso amor por Deus não é conceitual, o nosso amor por Deus não é subjetivo. O próprio João, na sua carta, lá na frente, na sua epístola, ele vai dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, porque amamos a Deus a quem não vemos, sem que amemos os nossos irmãos a quem vemos, nós não estamos habitando na verdade. Ou a verdade não habita em nós. Nós fazemos de Deus mentiroso, nós não amamos a Deus de maneira alguma. João vai dizer isso. Talvez, obviamente, influenciado por essa jornada com o próprio Cristo, através de 3 anos e meio, e sobretudo dessa noite. Alguém já disse que para o cristão a desobediência não é apenas uma falha no desempenho ou na performance. A desobediência é, sobretudo, uma falha em amar. Eu acho interessante isso, porque no Salmo de número 51, um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, Salmo de Davi, o mesmo salmista de Salmo 23, que é certamente o mais conhecido, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No Salmo 51, Davi ele escreve quando ele é confrontado pelo profeta diante do seu pecado de adultério. E aí é interessante porque, quem sabe, você pensa que Davi tentaria se justificar e diria, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, pobre Batseba, olha só, olha as implicações do meu reino. E Davi, ele simplesmente escreve, contra ti e somente contra ti pequei. Ele sabe que todo pecado é uma idolatria. Ele sabe que todo delito, seja pessoal ou comunitário, é uma afronta ao próprio Deus. E ele sabe que é uma consequência em amarmos outras coisas antes de amarmos a Deus. Portanto, ele diz, contra ti somente contra ti pequei, mas eu sei que o Senhor pode me lavar, eu sei que o Senhor pode me purificar, eu sei que meus pecados são vermelhos como escarlate, mas se o Senhor me perdoar, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é a consciência de quem entendeu que a obediência não é mera afronta pessoal, ou melhor, a desobediência não é mero delito, a desobediência é uma falha em amar. Amar primeiramente a Deus, mas amar também o nosso próximo. E aí, o fato é que nós, quando entendemos isso, não obedecemos mais a Deus por medo, por culpa, por vaidade, por uma pretensa espiritualidade, ou ao menos por interesse. Eu vou obedecer para que Ele então possa me retribuir de uma maneira adequada a minha obediência. Não, a motivação adequada na vida do cristão para a nossa obediência é uma e uma apenas. Eu amo a Deus. E por isso eu o obedeço. Eu amo a Deus e por isso eu não quero entristecer aquele que tudo concedeu por mim. E aí Jesus vai dizer que quando assim entendemos, quando isso reflete a vida do cristão, ele diz no versículo 16, e então eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Você percebe que apenas nesse versículo nós vemos toda a trindade envolvida? É Jesus Cristo que promete o Espírito, um outro conselheiro, e ele diz que o Pai haveria de enviar esse Espírito, esse conselheiro. Novamente, eu sei que buga a mente de muita gente, mas nós não servimos a 3 deuses, nós não servimos a um Deus que assume 3 formas, é um único Deus, em 3 pessoas distintas. Aqui no original grego, e aqui eu não vou citar por esnobismo linguístico ou teológico, é porque há uma razão de ser e nós voltaremos aqui, a expressão no grego koiné é allos parakletos. Allos parakletos. Ele poderia dizer heteros parakletos, hétero, o diferente, certo? Então, heterossexualidade, essa sexualidade voltada para o outro sexo, para o outro, essa é a ideia.
Mas ele não usa a palavra héteros, ele usa a palavra allos. Por quê? Porque é um outro do mesmo jeito. É um outro da mesma natureza, é um outro da mesma substância. E o que é esse Paracletos? Literalmente significa aquele que está ao lado. Então quem é que Jesus pede ao Pai para que seja enviado a nós, a todos nós? Um outro de mesma substância do Cristo, perceba, afinal é o Deus Espírito, um outro que vem com a mesma identidade, com a mesma natureza, participante da mesma natureza divina trinitária, e que agora se coloca ao lado dos cristãos. Se coloca ao lado dos discípulos de Jesus. Esse ao lado não é um ambiente geográfico, é ao lado como quem diz assim: eu estou contigo, eu estou ao seu lado, eu sou ao seu favor, eu sou por você. Aliás, há um grande debate entre os linguistas sobre qual seria a melhor expressão, tradução aqui para Paracletos, e se você for em léxicos gregos, você vai ver ali pelo menos 4 traduções bastante populares, e eu penso que é por causa da riqueza dessa expressão, porque ela pode ser traduzida como conselheiro, como consolador, como intercessor. Eu particularmente, eu não estou dizendo que é a mais correta, eu particularmente, e pode surpreender alguns de vocês, gosto muito, muito da expressão Paracletos como um outro advogado. E aí, de repente, alguns que possam ter tido experiências negativas com advogados falam: nossa, pastor, tanta palavra boa. E aí agora os advogados ficam um pouco felizes, porque eu vou ser mais elogioso à profissão de vocês. Eu vou voltar nisso lá na frente, porque isso faz todo sentido. Afinal, o tema que eu trouxe a essa mensagem essa noite é um outro advogado, e a gente vai entender o que isso quer dizer. Então não se trata de uma força e não se trata de um poder. Tradições mais carismáticas e mais pentecostais, e eu falo isso com todo o respeito do mundo, parece que eles tendem a enxergar o Espírito Santo como um poder que agora nós precisamos possuir, um poder, claro que em algumas realidades exageradas, um poder que, se eu entender como ele funciona, e se eu manipulá-lo corretamente, ele vai fazer tudo quanto eu desejo que ele faça. É o poder para conquistar, é o poder para avançar, é o poder para ganhar, é uma força. E o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo tem poder, mas é uma pessoa. Isso muda tudo, irmãos. Isso não é, de maneira alguma, tentar ter um olhar frio e estéril quanto à pessoa do Espírito Santo. De maneira nenhuma, muito pelo contrário. É exaltá-lo e elevá-lo à sua justa posição, porque eu não me relaciono com uma força. Eu posso até dominar um poder, eu posso até dominar um elemento, mas eu não deveria dominar pessoas, eu não deveria dominar gente. Então aqui, a relação possível entre o Espírito Santo e o cristão é uma relação pessoal, é uma relação íntima, é uma relação de mútuo conhecimento, onde Ele se revela a nós, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe daquilo que nós iremos falar e orar antes mesmo de termos dito, e nós vamos conhecendo a Ele cada vez mais, e você vai ver que Jesus desenvolve seu pensamento nesse texto, aos seus discípulos, exatamente trazendo essa verdade. A palavra de Deus vai dizer em vários lugares, por exemplo, sobre os atributos do Espírito, Ele tem inteligência. 1 Coríntios 2, 10 e 11, diz que Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. É um ser dotado de inteligência. O Espírito Santo tem vontade, porque quando Ele distribui os dons, em 1 Coríntios capítulo 12, é dito que Ele distribui a cada um, individualmente, conforme Ele deseja. O Espírito tem emoções, porque Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer que a conduta cristã, antagônica à vontade de Deus, é capaz de entristecer o Espírito Santo. Você não entristece poder, você não entristece energia, você não entristece força. É crucial, meus irmãos, e isso é doutrina, isso é teologia básica, mas fundamental. É crucial que nós compreendamos isso, porque nós nos relacionamos com o Espírito, nós ouvimos o Espírito, nós discernimos o Espírito, percebemos a presença do Espírito, e nós podemos e devemos ser cheios do Espírito. Portanto, o Espírito Santo não é um poder que nós utilizamos, é uma pessoa
com quem nós nos relacionamos. E aí esse Espírito, Jesus vai dizer que veio para estar com vocês para sempre, versículo 16, e ele avança. Que Espírito é esse? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse é o sentimento dos discípulos. Lembra? Você que tem acompanhado nas últimas semanas, é um sentimento de medo, é um sentimento de perturbação, é um sentimento de inquietude. Afinal, como assim o nosso mestre que ficou conosco 3 anos e meio está falando que ele está indo embora e ele vai para um lugar que nós não podemos ir? Nós acordamos juntos, dormimos juntos, vimos milagres juntos, nós o vimos andar sobre as águas. Nós percebemos que de fato ele é o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Nós vimos ele dando vista aos cegos, ele fazendo coxos andarem, nós vimos ele tocando um leproso e trazendo purificação, algo jamais antes visto na história de Israel, ao menos não dessa maneira. Nós vimos ele trazer de volta à vida um amigo, Lázaro. Como assim ele vai embora? O que vai ser de nós? Você já teve alguém que você admirava muito, quem sabe um mentor, e enquanto você estava perto dele ou dela, você se sentia assim, tá bom, eu me sinto seguro. Se essa pessoa está aqui do meu lado, eu sei que eu posso até errar, porque ele corrige. Quem sabe na faculdade, quem sabe um professor, quem sabe um pai, um avô, alguém mais velho, que traz um status de segurança a você, e você sabia que você poderia até tropeçar, e aquela pessoa está do lado, e ela te ajuda a levantar. Agora imagine a relação dos discípulos com Jesus. O que vai ser de nós sem Jesus? Porque nós vamos errar, e se nós errarmos sem tê-lo aqui, o que vai acontecer? Então Jesus, o que ele está dizendo é, eu não estou abandonando vocês. Muito pelo contrário, lá em João 16, versículo 7, o próprio Cristo vai dizer, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Esse é um acalento ao coração dos discípulos. Os 11, com certeza, mas nós também. Discípulos de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Jesus sabia que os seus discípulos, tanto eles quanto nós, não seriam capazes de viver plenamente a vontade de Deus e guardar os mandamentos sem a presença constante, permanente do Espírito Santo nas suas vidas. Nós não somos capazes. Humanamente falando, nós somos completamente incapazes de obedecer a Deus, de amar a Deus da maneira como nós deveríamos. Nós somos incapazes de vivermos de modo coerente a nossa salvação. É por isso que é tão difícil mesmo com o Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer que nós vivemos uma batalha onde a carne milita contra o Espírito. Parece que temos, portanto, 2 naturezas que conflitam em nós, a antiga natureza da carne corpórea, materialidade, desejo ao pecado, e a nova natureza do Espírito, aquilo que os teólogos vão chamar de o já, mas ainda não. Nós já podemos viver a vontade de Deus, mas não na sua plenitude, já podemos experimentar das realidades do reino de Deus, mas não na sua concretude. Então essa batalha diária que você vive, quando você fala o que não deveria falar, quando você se exalta quando deveria se acalmar, quando você acaba sendo incoerente com a fé que você professa, essa é a batalha. Mas esse Espírito, a qual Jesus chama de o Espírito da verdade, é Ele que nos guia, é Ele que nos trouxe a palavra de Deus. Porque você sabe, a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados, ou a palavra inspirada, não apenas os homens, mas a palavra inspirada pelo próprio Espírito. É isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 vai dizer. Que antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse Espírito da verdade, esse Espírito que nos traz a verdade da palavra escrita, mas esse Espírito que nos guia a toda a verdade, todos os dias. E aí dos versículos 19 a 25, Jesus ele vai responder, ou dizer mais 2 vezes, inclusive respondendo a Judas, e aí o João ele é claro em abrir parênteses e dizer, não o Iscariotes já tinha ido embora.
Por duas vezes, versículo 19 e versículo 23, Jesus repete as mesmas palavras. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aí é nesse contexto, e eu acho curioso, que Jesus diz, e eu virei, e eu me revelarei. Eu me revelarei a vocês, não ao mundo, mas a vocês, os discípulos. O que isso significa? Que ele seria revelado aos discípulos e entre os discípulos através desse amor, sinalizado pela obediência. Um grande teólogo da história, chamado John Stott, ele disse o seguinte: Jesus nunca escondeu, preste atenção nisso, Jesus nunca escondeu o fato de que sua religião incluía uma demanda, bem como uma oferta de fato. A demanda era tão total quanto a oferta era gratuita. Se ele oferecia aos homens sua salvação, ele também exigia sua submissão. Ele não dava nenhum incentivo a candidatos irrefletidos para o discipulado. Ele não pressionava nenhum inquiridor. Ele mandava entusiastas irresponsáveis embora de mãos vazias. Jesus nunca escondeu que a caminhada com ele demanda negação e obediência. Jesus nunca escondeu que a jornada do discipulado demandava submissão total a ele. Não é parcial, não é em parte, não é a maioria, é uma plena submissão. E aí nesse contexto ele diz, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Meus irmãos, é o Espírito Santo que faz com que a revelação de Cristo através do Evangelho faça sentido nas nossas mentes e corações. E eu demorei para entender isso como pastor. Eu acho que primeiro eu demorei para entender como cristão. E depois eu demorei um pouco para entender como pastor, porque eu me perguntava ao longo dos anos, como é que eu falo a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma pregação, para as mesmas pessoas que ouvem da mesma maneira e recebem de maneiras tão distintas. E eu não estou falando da possibilidade da pluralidade de concepções e de interpretações pessoais e aplicações do coração. O que eu estou dizendo na prática é o seguinte, como que a mesma mensagem pode parecer transformar um e não transformar o outro assentado ao seu lado. A resposta simples, diante de uma reflexão complexa, é o milagre da revelação do Espírito Santo. Seja porque muitos aqueles que se dizem cristãos não o são, simples assim, triste assim, lamentável assim, são religiosos, são frequentadores de instituições religiosas, mas não tiveram ainda em suas vidas o acolhimento e o encher do Espírito Santo, ou seja, porque caminhamos, claro, e isso é natural, em diferentes momentos e velocidades. Certa vez eu ouvi que o objetivo de Deus, imagine que fosse um grande oceano, a vida como um grande oceano, e o objetivo de Deus é que nós, diferentes barcos, diferentes embarcações, chegássemos no mesmo cais. E o Espírito Santo é esse vento que sopra, porque somos uma espécie de barco à vela. E alguns estão mais perto do cais, os outros estão distantes, os outros parece que não está soprando nada, está meio que à deriva. Mas não importa se um vai chegar mais rápido, se vai chegar mais lento, o que importa é que todos cheguemos lá. Isso é igreja. É essa compreensão que o sopro do Espírito vem sobre todos nós, e alguns vão em uma velocidade maior, outros em uma velocidade maior, o outro vai pela contramão, e aí depois se dá conta que estava indo para o lugar errado, e aí o mesmo vento sopra, empurra ele para o cais, e esse cais é uma referência do próprio Cristo. Pode ser, tem isso também. Mas o que me parece que Jesus está dizendo, quando ele afirma, eu também o amarei e me revelarei a ele, e como eu afirmei que é o Espírito que faz com que a revelação de Cristo através do Evangelho faça sentido, é que uma coisa é ler as Sagradas Escrituras, e nós deveríamos lê-la, nós deveríamos devorá-la, nós deveríamos debruçar sobre ela, mas outra coisa completamente diferente, meus irmãos, é perceber Deus falando diretamente comigo através das Escrituras. Porque perceba, é possível ler esse texto como um livro qualquer, que apela meramente à minha cognição e ao meu intelecto, ou lê-lo com profunda reverência, como quem diz, Senhor,
eu sei que essa é a sua palavra, eu sei que o Senhor deseja falar comigo, eu estou pronto. O seu servo está pronto, se revele a mim. Percebe a diferença? A diferença de abrir a palavra de Deus com a santa expectativa de que Deus não apenas escreveu, mas que Deus fala hoje, que Deus fala conosco, que Deus fala aos nossos corações. Os mais novos não vão conhecer, mas há um filme muito interessante, fez muito sucesso, e eu gosto particularmente de uma cena desse filme, que eu vou relembrá-la aqui para vocês, ou trazer como novidade para os mais jovens. Quem se lembra do filme Gênio Indomável? Alguém se lembra? Sim. Robin Williams, Matt Damon. 1997. O tempo vai passando. E existe uma cena extremamente emblemática, porque o Matt Damon, ou o ator ali, que o Matt Damon, o personagem interpretado pelo ator Matt Damon, ele é um gênio, ele é brilhante, mas ele é um menino arrogante. E ele chega e ele analisa uma pintura do seu professor, que também é muito inteligente, mas não tão brilhante quanto ele, e ele acaba com o cara apenas analisando a pintura e dizendo, essa pintura diz sobre você isso, 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 e aquele professor vai para casa, ele fica mal. O professor é o Robin Williams, e ele fica mal. E aí, se você gosta do filme, você vai se lembrar. Tem uma cena emblemática. Os dois sentados no banco de uma praça. Lembra dessa, Cláudio? Eu estou vendo que você está vivendo isso comigo aqui. Então, eles estão sentados no banco de uma praça. E ele olha, entre várias coisas que ele fala o seguinte: você é apenas um garoto. Porque se eu te perguntar sobre arte, você vai me dizer tudo escrito sobre o tema. Michelangelo, você sabe muito sobre ele. Sua obra, aspirações políticas, ele e o Papa, sua orientação sexual, tudo, certo? Mas eu aposto que você não pode falar do cheiro da Capela Sistina, porque você nunca esteve lá, e você não sabe o que é olhar aquele teto lindo. Se eu perguntar a você sobre a guerra, talvez você cite Shakespeare, outra vez ao mar, amigos. Mas você nunca passou nem perto de uma guerra, e você não sabe o que é ter a cabeça do seu melhor amigo no seu colo e ver o seu último suspiro pedindo ajuda. Se eu te perguntar sobre o amor, talvez me cite um soneto, mas você nunca olhou para uma mulher e se sentiu vulnerável diante dela. Você nunca soube que alguém poderia entendê-lo com um olhar, como se Deus tivesse colocado um anjo na terra só para você, para salvá-lo do inferno, e sem saber como ser o anjo dela, como amá-la e apoiá-la para sempre, em tudo, inclusive no câncer. E ele dá uma aula para esse jovem arrogante que diz, você sabe muito sobre muita coisa, mas na verdade, por experiência, você não sabe de nada. Eu acho que isso nos ajuda a entender, como grande ilustração, o que Jesus está dizendo. Não basta decorar os versículos, não basta ler as Escrituras como quem tenta decifrar intelectualmente apenas mais um livro religioso. O que Jesus está dizendo é que a grande diferença entre estudiosos do livro e verdadeiros cristãos é que os verdadeiros cristãos se relacionam com a verdade do Evangelho, não a partir apenas, e claro que isso envolve, mas apenas de um aprendizado humano, porque o Evangelho não é apenas aprendizado humano, o Evangelho é revelação, o Evangelho é milagre. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Sabe o que é você ouvir o Evangelho um domingo após o outro, após o outro, após o outro, após o outro, e em algum momento acontecer alguma coisa e você fala, eu entendi, tudo fez sentido, agora minha vida vai mudar. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo, isso é o Espírito Santo. Essa virada de chave não é o seu intelecto, essa virada de chave não é que agora você resolveu ser santinho, como era tudo que eu precisava ouvir. Mas nós precisamos estar, se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, 95% de tudo que eles fizeram pararia, e todos notariam a diferença. Contudo, se Deus retirasse o Espírito Santo do mundo, hoje, a maior parte das atividades de muitas igrejas seguiria inalterada e ninguém perceberia a diferença. E poder. Palavra de Deus, vida cheia do Espírito Santo. Esse sempre foi o segredo da igreja, meus irmãos. Não foram os métodos,
não foram as estratégias de crescimento, não foram os programas eclesiásticos, palavra de Deus, poder de Deus. E é isso que Jesus vai dizer, versículo 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que o Espírito Santo faz por nós? Está explícito, nos ensina e nos relembra. Em João 16, Jesus vai dizer que Ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. A verdade, porque não creram em mim. A justiça, porque essa é a realidade do mundo condenado. Do juízo, porque haverá de vir a condenação. É o ser humano que nos convence que somos pecadores. Mas é o Espírito Santo também que nos relembra dos tesouros do Evangelho. É o Espírito Santo que, quando você batalha com a sua própria mente, coração, condenação, Ele te relembra o quanto você é amado por Deus. Ele te relembra o quanto você é perdoado. Ele te relembra das preciosidades do Evangelho. Além de tudo, as Escrituras também afirmam em outros lugares que Ele nos defende, que Ele intercede em nosso favor, como com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos faz silenciar as vozes enganosas do nosso coração, dizendo que nós não merecemos e que nós não chegaremos, e aí é o Espírito Santo que vai dizer, não merece mesmo, mas tinha alguém que merecia, e Ele morreu na cruz por você, e agora você vive não na sua própria dignidade, você vive na dignidade daquele que morreu e ressuscitou, e nós dizemos amém. Essa é a verdade do Espírito Santo, essa é a obra do Espírito. Ele nos ajuda nos nossos medos e nas nossas dúvidas. Romanos 8, 15 e 16, nós não recebemos um espírito que nos escravize. Mas sabe que tipo de espírito recebemos? Aquele a qual clamamos, Abba, Pai. O que Jesus disse? Não os deixarei órfãos, não vou abandoná-los. Vocês não vão viver um estado de orfandade, e esse Espírito. Então o Espírito, Ele nos convence na salvação, Ele nos protege das tentações, Ele intercede em nosso favor, Ele nos defende das acusações do inimigo e do nosso próprio coração. Ele nos dá o poder de viver para a glória de Deus, através do testemunho diário de uma vida transformada. É isso que Jesus prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês e os encher, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em todos os lugares. Em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E diante disso, Jesus então nos diz, versículo 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações. Perceba, ele começa o capítulo dizendo isso, ele termina o capítulo dizendo isso, porque ele sabe o óbvio, somos temerosos, temos medo, ficamos atribulados e perturbados e ansiosos. Então ele diz, não tenham medo, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas eu volto. Ou seja, Jesus Cristo, pelo seu Espírito, Ele nos transmite uma experiência de paz. E meus irmãos, não essa paz que hoje milhões de pessoas estão tentando encontrar. Milhões de pessoas estão tentando, no Brasil, no carnaval, preencher o vazio de suas almas, de abraço em abraço, de cama em cama, de experiência em experiência, de droga em droga. E Jesus está dizendo, não vai encontrar. Não são alívios momentâneos para as nossas angústias, não é viver uma vida completamente atribulada e conseguir experimentar breves momentos de paz, porque é isso que o mundo tem. Uma vida angustiada que às vezes tem um lampejo de alegria, às vezes um vislumbre de paz. Às vezes nós fazemos isso com o nosso dinheiro. Às vezes as pessoas realmente pensam que se tiverem um pouco mais de dinheiro, uma casa um pouco maior, um carro um pouco melhor, uma viagem um pouco mais bela, tudo será resolvido. E como eu vejo isso o tempo todo, na vida de casais e de famílias. Não, nós estamos muito estressados, nós vamos fazer uma viagem. Claro, às vezes é necessário, eu entendo isso, mas não pense que a viagem vai resolver a tua vida, não pense que a viagem vai te dar paz, não pense que a viagem vai resolver os problemas do teu casamento, não é assim que funciona. Jesus está dizendo, eu vou te dar uma paz que o mundo não conhece. Eu não vou permitir que você viva uma vida atribulada com lampejos de paz. Eu vou permitir que você viva em um estado pacificado, que inclusive lhe permitirá
enfrentar momentos de adversidade. Percebe a diferença? Não é tribulação com paz, é paz que inclusive enfrenta a tribulação. É totalmente diferente. Não lhes dou uma paz como o mundo dá. Que paz é essa? Em primeiro lugar, a paz com o próprio Criador. Ter o coração pacificado em saber que eu e o meu Deus fomos reconciliados. Isso pacifica-me diante de Deus, a obra redentora de Cristo, e isso traz paz ao meu próprio coração. É a paz com Deus, é a paz consigo mesmo, e aí, por óbvio, a paz com aqueles que estão ao nosso redor. Se eu tenho coração e alma pacificadas, eu não vou viver atribulado, infernizando todo mundo, gente. Não vou, porque eu estou em paz. Vai me provocar, vai falar ao vento, eu estou em paz. Deus me pacificou, está tudo certo. Posso até às vezes, assim, sem querer, sair do prumo, mas eu estou em paz. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei que o meu Redentor vive. E aí Jesus então encerra dizendo: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. E eu amo isso daqui. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou, levantem-se, vamos-nos daqui. O que Jesus está dizendo? Agora ele vai se levantar da mesa, a mesa da última ceia, pela primeira vez desde João 13. Ele vai dizer: vamos embora. Vamos embora porque o relógio está girando. Vamos embora porque Satanás está vindo atrás de mim. Lembra o Satanás que entrou em Judas Iscariotes? Nesse momento, enquanto Jesus compartilhava o seu coração com seus discípulos, Judas organizava os destacamentos para prenderem Jesus. Um pouco mais tarde, algumas horas depois, no jardim da aflição, no jardim do Getsemane, Jesus sabia. E mesmo sabendo que seria traído, preso, açoitado, humilhado, crucificado, eu amo que o príncipe da paz, que nos concede toda a paz, declara: ele não tem poder sobre mim. É como se ele estivesse dizendo: Satanás acha que vai me capturar, Satanás acha que vai me levar para a cruz, tolinho. Eu vou da minha própria vontade, e eu vou para demonstrar ao mundo que eu me submeto ao Pai, porque foi do agrado do Pai que eu me sacrificasse, e assim eu farei, por amor ao Pai e por amor a vocês. O mal não me atinge, Jesus está dizendo. Vamos daqui, vamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E aí, dentro disso tudo, a gente agora entende: quem é esse Espírito Santo? É um outro advogado, é um outro representante. Porque quando Jesus, na nossa redenção, ele olha para o Pai, metaforicamente falando, não é como se ele dissesse: Pai, eu estou aqui está o meu povo, eles pecaram de novo, dá mais uma chance, eu imploro, eu estou pedindo, por favor, clemência. Não, Jesus não faz isso. Jesus diz: Pai, esse é o meu povo e eu sou o advogado deles. Jesus diz isso. Nós sabemos na palavra que Jesus é o nosso advogado, as Escrituras falam sobre isso. E quando Jesus diz que Ele é o nosso advogado, Ele está dizendo: Pai, eu não estou pedindo um favor, eu estou pedindo justiça. Porque é verdade, eles pecaram, é verdade, eles foram mesquinhos, é verdade, eles cometeram delitos, mas Pai, olha as minhas mãos, Pai, olha os meus pés, Pai, olha o meu lado. Tudo o que eles deviam, eu já paguei. Eles são inocentes. E aí, o que o Espírito Santo, o outro advogado faz? O segundo advogado, que é o Espírito Santo, nos lembra do que o primeiro advogado fez. Ele vem a nós e diz: está vendo o que Jesus fez? Jamais se esqueça disso. É isso que Jesus faz. É isso que Deus nos concede. O Espírito Santo é um outro advogado, porque sim, ele nos defende, ele nos representa, mas acima de tudo, ele nos lembra do que o verdadeiro e primeiro advogado fez. E agora ele declara: não se esqueça, caso encerrado, você foi inocentado, você foi perdoado, agora viva de modo coerente a esse seu novo status, viva para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e orar agradecendo ao nosso Deus. Deus, obrigado
Obrigado porque não fomos abandonados à nossa própria sorte. Obrigado porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Jesus Cristo é o intercessor, Jesus Cristo é o mediador e Jesus Cristo é o advogado. E Jesus Cristo foi para nos enviar um outro advogado, um outro conselheiro, um outro consolador, um outro instrutor, que nos lembraria, como acabou de nos lembrar hoje, a obra redentora do Calvário. A tua palavra diz que quando o nosso coração nos condenar, Deus é maior que os nossos corações. A tua palavra diz que no mundo viveríamos aflições, mas que precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nos lembrar dessas verdades é obra do teu Espírito. Portanto, que vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Que vivamos uma vida não embriagada por vinho, como diz Paulo, mas cheia, plena da vida